Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, dando continuidade ao nosso estudo em Apocalipse. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo número 12, versículos de 1 em diante, para a gente, nesse momento, fazer um devocional. Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 em diante, que vai dizer assim. Gênesis 12, 1 diz assim: O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Glória a Deus. Feche a sua Bíblia, coloca a mão no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos, Senhor, diante da Tua palavra, diante, Senhor, da palavra que o Senhor nos deixou como legado, como voz do Seu próprio trono, para que possamos ouvi-la e retê-la no nosso coração. A Tua palavra que diz, Senhor: guardei os Seus estatutos para não pecar contra Ti. Que possamos ouvir a Sua mensagem, que possamos sentir a Sua mensagem, e que a Tua palavra possa adentrar os nossos ouvidos e aprofundar até o nosso coração. Chegando lá, a Tua palavra possa florescer, a Tua palavra possa dar frutos, e esses frutos sejam na proporção de 100 por 1. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos nessa manhã que nós podemos crer no amanhã, porque Cristo venceu e Cristo vive. A igreja feliz diz amém. Glória a Deus. Tema do estudo de hoje, com foco nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse, revela um título. Conforme vocês já perceberam, o título chama A Vitória de Cristo. Quem está feliz com a vitória de Cristo, levanta a mão. Dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus, aleluias. Porque a vitória de Cristo é a nossa vitória. Foi Ele mesmo que disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos aqueles inimigos que se levantaram contra Cristo, que se levantaram contra a igreja de Cristo, todos aqueles inimigos estão fadados ao insucesso, estão fadados à derrota, porque nós temos junto de nós temos conosco aquele que nós aceitamos no nosso coração, e ao aceitá-lo, a palavra de Deus vai dizer que aqueles que o receberam tiveram o poder, tiveram o direito de serem chamados de filhos de Deus. Portanto, ao aceitá-lo como nosso Salvador, ao aceitá-lo como nosso Cristo, o nosso ungido de Deus nos nossos corações, ao aceitá-lo nós também nos tornamos mais que vencedores. E Paulo vai dizer: todos somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A história de Abraão, aqui no capítulo 12, ainda chamado de Abrão.
No entanto, a partir da aliança que Abraão tem com Deus, a partir do momento que Deus olha para ele e faz uma aliança com ele, Deus muda o nome dele para Abraão, que significa pai de muitos, pai de todos. Abraão foi um homem de muita fé, e talvez por isso a gente incorra no erro de chamá-lo de pai da fé. Mas Abraão, embora seja pai de muitos e seja um homem de muita fé, não é o pai da fé. Hebreus 12:2 vai nos dizer que o autor e consumador da nossa fé, o pai da nossa fé, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem fez, autorizou e nos colocou no coração toda a fé que nós precisamos de viver para sermos vencedores, para termos esperança no amanhã. É Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição, que nos diz: podem crer no amanhã, podem ter esperança no futuro, por mais que as dificuldades estão tremendas, por mais que os muros são intransponíveis. Jesus Cristo está dizendo para nós: não tem nada impossível para Deus, não tem nada impossível para aquele onde coloca a mão e tudo transforma. E Abraão então é chamado para sair da sua casa, para sair do meio dos seus parentes. Abraão é tirado de Deus lá da terra de Ur dos Caldeus, passando por Harã, até chegar na região de Canaã. E eu convido irmãos e irmãs nessa manhã para fazermos essa viagem junto com Abraão, para fazermos uma viagem saindo da grande Babilônia e indo em direção a Jerusalém. Babilônia, a palavra Babel, todos conhecem aqui do início de Gênesis, que Babel significa confusão, e é a palavra Babel que dá fundamento para a formação da palavra Babilônia. Portanto, Babilônia é um lugar de confusão, é um lugar de dúvida, de angústia, de ansiedade, de pecado. Mas Deus tira Abraão dali, da Babilônia, e o leva para Jerusalém. E na formação da palavra Jerusalém, nós temos a palavra paz, que os irmãos devem conhecer de uma palavra hebraica muito conhecida, chamada Shalom, Shalom, que seria Jerusalém. Eu convido os irmãos a sairmos da confusão, da angústia, da falta de paz e viajarmos juntamente com Abraão para uma nova terra, a terra da paz, a terra da tranquilidade, a terra onde você acredita que o amanhã vai existir, a terra onde você não tem intranquilidades, a terra onde você sabe que a paz que reina é a paz de Cristo. E Cristo, quando vai se despedir dos seus, ele disse: eu vos deixo a paz, mas não vos deixo a paz, mas não vou-lo dou como a paz deste mundo, mas eu tenho uma paz diferente, é a paz do meu Senhor, é a paz de Deus. Em Filipenses, Paulo vai dizer que a paz de Deus excede todo o entendimento humano. É essa paz que nós precisamos buscar, essa paz de fazer uma viagem como Abraão fez, saindo da confusão e buscando a paz do Senhor Jesus. Abraão faz essa viagem e simboliza aqui a viagem, a mesma viagem que Moisés também futuramente vai fazer, saindo do Egito, saindo do pecado e marchando rumo a uma terra prometida, uma terra onde mana leite e mel.
E essas duas viagens de Abraão e de Moisés simbolizam a viagem que Cristo propõe para nós nessa terra, saindo dessa terra, saindo desse mundo e indo para uma nova Jerusalém, uma cidade onde as ruas são de ouro e de prata, uma cidade linda. E foi Cristo mesmo que disse, capítulo 14 de João: eu estou indo preparar um lugar para vocês, preparar uma morada para vocês. Nesse momento, irmão Cícero, tem uma morada preparada para você nessa cidade chamada Nova Jerusalém. E eu tenho uma notícia muito boa para vocês. Não é preciso, preste bem atenção, fazer um projeto Minha Casa Minha Vida, não. Porque lá, pela fé que você tem em Cristo Jesus, você já conquistou essa morada. Abraão sai, e por ele, Deus diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas não é o próprio Abraão que vai abençoar as famílias, é a sua descendência. E Paulo vai explicar isso muito bem, que não é toda a descendência de Abraão. Paulo usa o singular para dizer: de um descendente seu serão abençoadas todas as famílias da terra. Jesus Cristo é o descendente de Abraão, que vem para abençoar, para trazer bênção para todos nós. Nessa manhã, nós vamos ler e focar os nossos estudos na vitória de Cristo sobre todos os inimigos que se levantaram contra a igreja, sobre todos os inimigos que se levantaram contra Cristo. E foram muitos, porque da terra surge um falso profeta, porque do mar surge uma besta. E esses dois dão suporte e recebem o suporte do grande dragão. 3. Nós temos também a grande cidade, a Babilônia, que nos capítulos anteriores faz oposição ao povo de Deus, faz oposição à igreja de Cristo. São 4. E nós temos mais um inimigo de Cristo, que são aqueles homens e aquelas mulheres que receberam a marca da besta. Nos capítulos anteriores nós vimos que esses 5 formam uma grande quadrilha maldosa contra a igreja, contra o povo de Deus. E na ordem decrescente, começando pela grande Babilônia, Jesus Cristo vai destruir todos eles para preparar a grande festa do casamento do Cordeiro nos próximos capítulos. Então aqui, no capítulo 17, capítulo 18, o foco maior é na destruição da grande Babilônia. E pelas descrições que nós temos dessa grande cidade, ela tem na sua testa escrito o nome de mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então eu vi a mulher embriagada, capítulo 17, versículos 5 e 6. Então eu vi a mulher embriagada com sangue dos santos e com sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição.
E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo que a besta que era e não é mais, tornará a aparecer. Aqui nós temos algumas especificações dessa mulher, dessa meretriz, que tem junto dela uma inscrição na sua testa, dizendo que ela é a grande meretriz, dizendo que ela é mãe das abominações da terra. E essa grande Babilônia, essa mulher, se opõe àquela mulher que nós vimos anteriormente, aquela mulher que foge para o deserto, aquela mulher que vai dar à luz a um filho, e ele reinará o mundo com cetro de ferro. Essa mulher, a grande Babilônia, se opõe à igreja de Cristo. Essa mulher, a grande Babilônia, se opõe à noiva de Cristo. Cristo está preparando para logo mais realizar o seu casamento com a grande noiva, com a sua igreja. Mas essa mulher, a grande Babilônia, ela se opõe a tudo que é de Cristo. Ela se opõe e blasfema de tudo o que vem de Cristo Jesus. E aqui, nos versículos anteriores, nós vamos descobrir que essa mulher, ela vem montada na besta. Aqui os inimigos da igreja, os inimigos de Cristo, como já havia dito nos capítulos anteriores, eles vêm e se associam contra a igreja. E nós temos, então, ora o mundo lutando, batalhando contra a igreja, ora o próprio Satanás em pessoa, com seus aliados, com aqueles que receberam a proposta de que pudessem ser feito neles a marca da besta. Ora um, ora outro. Mas o povo de Deus é perseguido historicamente. E a tendência, irmãos e irmãs, é que isso não mude. Um pouco mais à frente, aqui está, versículo 9: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Algumas traduções vão trazer 7 colinas, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro não chegou. Essa descrição, essa definição da Babilônia, da mulher, da grande meretriz, coincide com a cidade de Roma. E aqui nós temos que olhar para Roma como essa grande meretriz, como essa grande Babilônia. Nós temos que olhar para Roma com o seu império, com o sistema que é criado a partir de Roma, para entender que Roma, e aqui podemos dizer que a Roma papal é essa grande Babilônia. É essa Roma que faz, que é a genitora, que cria todas as abominações que existem na terra. Uma maior dessas abominações eu posso chamar de sincretismo religioso, em que eu olho para as pessoas onde eu dominei,
eu sou o grande império romano, então eu dominei uma certa região. Mas nessa região existe já uma religião estruturada. Então eu levo a minha religião para eles e falo: não, vamos unir a sua religião com a minha. E aí nasce o que a Bíblia chama de adultério. Porque a religião, o cristianismo, o verdadeiro evangelho não prega mistura nenhuma. E vocês podem ver que a palavra adultério, ela significa a inserção de algo impuro no meio daquilo que é puro. Os irmãos do Ministério da Família sabem que o adultério é quando num casamento puro entra um terceiro elemento considerado impuro. Mas aqui o adultério religioso significa que no puro cristianismo, no puro evangelho pregado por Cristo, entram ou se adulteram algumas abominações, dos quais nós já falamos que o sincretismo é o maior deles. Se não, olhemos para as festas que nós temos nas nossas regiões. Olhemos para as festas religiosas que nós temos, com o aval de Roma, com o aval do império religioso que se formou em Roma. Muitas dessas festas trazem no seu bojo, trazem na sua essência religiões que são descendentes africanas, são de raízes africanas. E eu consigo então, dentro da perspectiva do sincretismo, colocar Cristo junto com entidades africanas, e consigo comemorar Cristo junto com entidades do candomblé, por exemplo. E a Bíblia vai chamar isso de abominação. Eu consigo colocar, adulterar o cristianismo original, o cristianismo verdadeiro, o cristianismo da Bíblia. Eu consigo adulterar com tradições de entidades que viajaram o Oceano Atlântico e chegaram no Brasil por meio da cultura, da tradição, de entidades que não trazem em si o puro evangelho de Cristo. Essa grande meretriz, Roma, ela tem 7 cabeças e está em 7 montes. Se você jogar aí no Google, cidade das 7 colinas, você vai encontrar o nome de Roma. Portanto, aqui no capítulo 17, um dos grandes inimigos, ou uma das grandes inimigas de Cristo e do povo de Deus, é simplesmente o império religioso que se formou em Roma. O império religioso da mulher que se embriagou com o sangue dos santos. Nós temos uma passagem em Apocalipse que diz que a sua taça é de ouro. Por fora nós temos o ouro, que significa o luxo, a riqueza, os bens patrimoniais, o império que se formou a partir de recursos infindáveis, de recursos financeiros infindáveis, que essa meretriz tem. Então o seu copo é de ouro, mas a palavra de Deus diz que dentro dele ela toma imundícia, ela toma abominações. Por fora ela é linda, é bonita, é maravilhosa, é de ouro, mas por dentro ela tem abominações. Essa é a grande meretriz apresentada
E aqui se apresenta, no versículo 12, os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Nós estamos olhando então, não para apenas 10 reis, não para apenas 10 reinos, mas nós estamos olhando aqui para um quantitativo simbólico de reinos que apoiam a grande meretriz. Nós estamos olhando para vários reinos que olham para a meretriz e a apoiam o seu sistema. Nós estamos olhando para uma grande meretriz que é apoiada pelo poder político, pelo poder dos reis. Este tem o mesmo propósito e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Versículo 14. Aqui está a razão de que todos esses inimigos lutarão incessantemente contra Cristo. Capítulo 17, versículo 14 diz assim: lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Vou falar mais uma vez: lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Glória a Deus. A palavra de Deus aqui nessa revelação está dizendo que está consumada a vitória de Cristo. Versículo 14, capítulo 17 de Apocalipse. Guardem esse versículo para vocês no seu coração, para quando estiverem desanimados, enfraquecidos, abatidos, quando o inimigo se aflora contra você for maior, for gigante. Guarde esse versículo no seu coração, para que esse versículo sirva de ânimo, de encorajamento para a sua vida. Eles lutarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá. Amém? Aleluia. Quem está com o Cordeiro aqui? Você também é vitorioso. Você também é vitorioso quando você está com o Cordeiro. Fecha seus olhos. Vamos orar de novo. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa manhã nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Eu sei, Senhor, que não são todos os dias que nós acordamos encorajados, animados, propostos a lutar. Eu sei, Senhor, que de vez em quando nós sentimos enfraquecidos, mas eu queria dizer, Senhor, nesta manhã, que na nossa fraqueza opera o Teu grande poder, que na nossa fraqueza opera o poder de Deus sobre as nossas vidas. E nesse dia, nós estamos aqui pedindo, Senhor, que sobre nós, que sobre essa igreja, que sobre esse ministério, opere o Teu grande poder. Opere, Senhor, o poder da Sua mão vitoriosa, para que possamos cantar em alegria, em louvor e em adoração ao Teu santo nome, a vitória que nos foi proposta junto com Cristo Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Nós agradecemos por esse momento de estudo. Lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Por que que o Cordeiro vencerá? Porque é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Mas na frente nós vamos ver que esse Cordeiro tem escrito na sua coxa: Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerá porque a Cristo foi dado todo o poder que há no céu, na terra e debaixo da terra.
Vencerá porque Cristo venceu o mundo. Vencerá porque já está decretada a vitória de Cristo. Já está decretado que Cristo terá uma vitória massacrante contra todos os 5 inimigos que se levantaram contra Cristo. Os anticristos que se levantaram contra o próprio Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerá porque diante dele se prostrarão todos os joelhos, e toda a terra louvará o teu santo nome, e toda a terra achará em Cristo o maior nome, o maior poder, a maior glória. Vencerá porque a Cristo foi dado o poder e a autoridade sobre tudo e sobre todas. As águas que você viu, versículo 15, onde a prostituta está sentada, são os povos, multidões, nações e línguas. E aqui nós percebemos o poder que essa grande meretriz tem sobre o mundo. As águas onde ela estava sentada, no pedestal que ela fez para ela mesma, essas águas são todos os povos, todas as tribos, todas as línguas do mundo. Tamanha é a autoridade que ela conseguiu para ela mesma. Tamanha é a autoridade que essa meretriz, através dos tempos e na perspectiva histórica, ela consegue, por meio de uma falsa religião, transformar a cabeça dos reis, transformar a cabeça daqueles que dominam sobre as nações, as tribos e as línguas. Essas águas todas que nós vimos, que João vê na sua revelação, são as nações do mundo todo. Ou seja, a meretriz, ela não é fraca. A meretriz tem força no mundo. Ela tem força com as nações. Em versículo 18 vai dizer assim: a mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. O sistema religioso hoje no mundo, ele não domina só no Vaticano, só em Roma, só na Itália. O sistema religioso domina todos os reis da terra. E se nessa época João já tinha essa visão histórica, não estou dizendo agora da visão de revelação do futuro de João, mas João já tinha uma visão histórica, porque quem dominava na época de João? O Império Romano. Roma dominava sobre tudo. Só que aqui nós temos uma nova revelação, quando João fala que existem 7 chifres, ou seja, 7 poderes, e que 5 já foram, um ainda domina, o outro ainda virá. Então nós temos aqui 6 governos, 5 antes de João: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia. São 5 poderes, 5 reinos que já dominaram, que já foram. Um que está dominando, que é Roma, e um outro que vem, um outro poder que foi dado a ele pouco tempo. Esse é o poder do anticristo que vai dominar. Então, historicamente falando, nós temos que Roma ainda domina o sistema mundial religioso, porque da época de João até hoje, Roma não deixou de dominar. Aliás, Roma multiplicou a sua autoridade e o seu poder no mundo. Portanto, quando essa mulher for derrotada, quando essa mulher tiver o seu poder questionado e derrotado, haverá mais um reino. E a Bíblia vai chamar esse reino do anticristo. E ele terá um reino menor. E eu retomo Daniel, capítulo 7 de Daniel, quando fala de todos os animais do sonho que tiveram.
O último animal é o animal que Daniel não consegue descrevê-lo com detalhes. É um animal diferente dos outros. Daniel descreve um animal totalmente diferente. Daniel descreve um animal que ele não conheceu direito, não definiu direito, porque não era um reino como esse reino que nós vemos hoje, estruturado politicamente, religiosamente. É um reino diferente, é um animal diferente. O reinado do anticristo vai ser um reinado diferente, porque o anticristo terá o apoio do falso profeta e terá o apoio, o fundamento no dragão. E nós vimos capítulo 12 e 14, quando se forma a seção do Apocalipse dos inimigos de Cristo e da igreja de Cristo, que esse grande dragão nada mais é do que o Satanás, aquela serpente, o enganador, o acusador das nossas vidas. Lá no início de Jó, Deus faz uma reunião celestial. E a palavra de Deus em Jó vai dizer assim: vieram todos os seres celestiais e também chegou por ali Satanás. No original soa até como uma ironia, porque Satanás não foi chamado para fazer parte dessa reunião, mas ele chegou lá. Chegou lá, sorrateiro. E Deus que conhece o pensamento, Salmo 139, o que é que diz, irmão? A palavra nem me veio à boca ainda, e Deus já sabe o que eu vou falar. Amém? Deus olha para Satanás que está passando por ali e pergunta para ele: onde você estava? Estava aí, por andar, por vaguear pelo mundo. E Deus já sabia que ele foi ali fazer uma acusação. Deus já sabia que o propósito de Satanás ali simplesmente era fazer uma acusação a alguém. A palavra Satanás, ela deriva na sua origem de o acusador, ou aquele que acusa. E como Deus já sabia o que Satanás estava requerendo ali, ele foi lá levar um requerimento para Deus contra a vida de Jó. Ele faz isso todo dia contra a sua vida, você sabia disso? Ele foi levar um requerimento para Deus, mas Deus já tinha lido o requerimento que ele escreveu. Deus já sabia o que ele queria dizer. E Deus olha para ele e fala: você já viu o meu servo Jó? Como o servo Jó é íntegro, como Jó é uma pessoa íntegra. A palavra íntegro usado aqui para Jó, na sua origem, no seu original, a palavra que Deus usou para Jó, ela significa bom em tudo. Deus está dizendo para Satanás, está elogiando o seu servo Jó, dizendo para ele: você já viu como que Jó é bom em tudo? Quem quer ser íntegro aqui aos olhos de Deus? E quando Deus diz isso, Satanás diz assim: tudo bem, mas ele tem tudo o que quer. Ele tem lá 7 filhos homens, ele tem lá 3 filhas, ele tem bens, ele tem fazenda, camelos, gado, ele tem cordeiro, tem ovelha, tem terras, tem servos, tem escravos. De que Jó vai reclamar? Deus deu tudo para Jó. Jó tem tudo. A reclamação do Satanás contra Jó é que se tirasse de Jó alguma dessas coisas, se ele pudesse tocar em Jó, Jó mudaria o seu coração. Porque, segundo Satanás, que não conhece o coração, segundo Satanás, que não conhece o nosso íntimo,
Jó estava feliz, Jó estava alegre, e Jó era íntegro diante de Deus, porque Jó tinha tudo. A reclamação de Satanás contra nós e contra Jó, a acusação de Satanás contra nós, guarde essa revelação para vocês, irmãos. A acusação dele é que a alegria de Jó, a integridade de Jó não estava no coração de Jó, estava na família, nas fazendas, nos bens materiais, estava nos amigos. A alegria de Jó não estava em Deus. A alegria de Jó não estava na presença do Pai Todo-Poderoso na sua vida. A alegria de Jó estava no que ele tinha em volta dele. E é por isso que Deus permite que se toque em tudo que permeia a vida de Jó. Mas Deus não permite e não permitirá que ninguém toque na sua fé, que ninguém toque no seu coração. É por isso que o coração fica aqui de dentro, irmãos. Porque quando você tem guardado a sua fé no seu coração, quando você tem guardado a palavra de Deus no seu coração, você não peca contra Deus. E a acusação que o Satanás faz sobre Jó é que se tirasse aquilo que estava em volta de Jó, Jó mudaria o seu coração. E para a honra e glória de Deus, tudo foi tirado de Jó. Tudo foi tirado da vida de Jó. Os filhos, a casa, os bens. Foi tirado de Jó os amigos. O casamento de Jó não deu mais certo, porque a mulher ficava de lá: olha, entrega a sua vida aí, morre logo, não faz isso não, você está sofrendo muito. Mas a palavra de Deus diz: em nada Jó amaldiçoou a Deus. Do contrário, de tudo que passou, e a cada momento mais, o sofrimento de Jó era tão grande, que quando os amigos dele chegaram lá, os 3 amigos e depois mais um amigo, chegaram junto de Jó e viram Jó na situação dele, eles passaram 7 dias sem falar nenhuma palavra. Não tinha palavra de conforto, não tinha palavra de fé e de ânimo, vindo de boca humana, vindo de coração humano. Não havia palavra que pudesse fazer com que Jó se animasse. A palavra de Deus diz que a situação de Jó era tão ruim, que a situação dele era tão precária, que ele não tinha mais unha para se coçar. E ele usava um caco de telha. Os amigos de Jó chegaram perto dele, e quando viram a situação de Jó, disseram nada. Passaram 7 dias sem falar. Esse acusador, esse inimigo das nossas almas, ele nos acusa todos os dias diante da presença de Deus. Mas assim como Jó, eu profetizo nas nossas vidas, eu profetizo na vida de vocês, que em nenhum momento aquele local onde ninguém toca, aquele local onde ninguém coloca a mão, onde Deus não permite que alguém coloque a mão naquele local seu, que é o seu coração, eu profetizo que o seu coração seja íntegro em fé, em louvor, em adoração a Cristo Jesus, aquele que é, que era e que será para sempre. Em momento nenhum Deus deixa que o inimigo ou que os inimigos toquem no seu coração. A sua fé seja guardada no seu coração, a sua fé seja disposta no seu coração,
ao ponto de que nenhuma das consequências dessa vida possa abalar a integridade da sua fé. Amém? Capítulo 18 continua dando ênfase. Agora, a grande queda, a queda da grande cidade. E lá na frente vai dizer que a ruína de Babilônia, ela foi completa e definitiva. Mas antes, o capítulo 18 é permeado por alguns gritos. Nós temos aqui gritos de lamento, gritos de consolação, gritos de separação. Nós temos aqui gritos de condenação. E o primeiro grito é um grito de condenação. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: aleluia, caiu, caiu. A grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do seu furor e da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. A grande Babilônia, escatológica, a grande Babilônia, do ponto de vista espiritual, ela recebe uma massacrante derrota. E aqui o capítulo 18 começa com um grito de condenação, um grito de derrota, dizendo para a grande Babilônia que ela caiu, que a sua derrota foi completa, foi definitiva. Caiu a grande Babilônia. A Babilônia, do ponto de vista espiritual, está caindo, está levando uma grande derrota. E aqui, ela diz, a palavra de Deus diz, que também alguns mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Irmãos, é tão completo isso aqui, é tão interessante essa parte, porque se nós olharmos para a Bíblia e para a história, a cidade de Babilônia, ou o Império Babilônico, ele é constituído principalmente pelo comércio. Se não, vejamos, quando Josué, lá no início do seu livro, vai até a cidade de Jericó e conquista Jericó. E aquilo ali, a cidade de Jericó, aquela terra de Canaã, a terra prometida. Deus havia feito essa promessa para Abraão. Lá em Gênesis, quando a gente começou a ler, Deus prometeu essa terra aqui vai ser terra dos seus descendentes. Só que alguns dos filhos de Cã, descendentes de Noé, dominaram aquela região. E aí você olha para alguns que são contrários à Bíblia, que falam mal da Bíblia, e eles olham e falam assim: não, mas Deus foi até Canaã ali e destruiu todo mundo. Não era Deus destruindo povos, era Deus tirando daquela terra povos que não deveriam estar ali, porque aquela terra já tinha sido prometida para os filhos de Abraão. Aquela terra pertencia a Abraão. E quando você olha a palavra Canaã, que era onde essa terra estava, Canaã é um dos filhos descendentes de Noé, filho de Cã. Então, aquela terra não pertencia a eles. E quando Deus dá àquele povo autoridade para entrar naquela terra e dizimar tudo que tinha ali, Deus está restituindo
Deus está fazendo uma restauração daquilo que era promessa dele. Mas quando Josué entra, quando as muralhas de Jericó caem, vão ao chão, ao soar do louvor dos sacerdotes, dos levitas que acompanham, que vão na frente de Josué, e que as muralhas caem, e que eles dominam toda aquela cidade, e como era um presente de Deus, Deus quer que aquela cidade seja toda para Ele. Vocês consagrem essa primeira cidade para mim. Jericó era a primeira cidade a ser conquistada, correto? As primícias devem ser consagradas a Deus. Irmão, dá para falar isso sobre dízimo? Sim. As primícias. O dízimo são as primícias de Deus. Aquilo que você conquistou, aquela bênção do seu salário no final do mês, Deus pede as primícias dele para que você possa trazer até a casa do tesouro. Mas então Deus fala para Josué: vocês vão conquistar uma terra, vocês vão conquistar vários reinos dentro dessa terra, várias cidades, reino dentro dessa terra. Mas a primeira cidade, que é Jericó, dela eu quero que vocês consagrem tudo a mim, e não traga de lá nem ouro e nem prata e nenhum dos bens que estiverem lá. Acontece que da família dos judeus, da família de Judá, da tribo de Judá, descendente de Judá, chamado Acã, ele vê uma capa muito bonita, ele vê algumas peças de prata e de ouro, e ele fala: não, vai destruir tudo isso aqui, vai pegar fogo em tudo. Bom, Josué está mandando colocar fogo em tudo, mas tem uma capa muito bonita aqui, ela é linda, vou levar ela para mim. E embrulha ali a capa com a prata e com o ouro, coloca ali debaixo do seu uniforme de guerreiro e vai embora. E Acã comete um pecado contra Deus, pecado da desobediência. Acontece que essa capa, lá nos tempos de Josué, olha bem, essa capa já é uma capa babilônica. Eu posso ver então que antes, muitas e muitas gerações antes de Babilônia dominar Israel, Babilônia já dominava o comércio daquela região. Nós já temos ali em Jericó, na antiga Jericó, há muitos e muitos anos, quando Josué entra em Jericó, nós já temos ali evidências de que o comércio da Babilônia era muito grande. Mas aqui Deus não está dizendo só da Babilônia histórica, da cidade, do império de Nabucodonosor. Deus está dizendo da Babilônia espiritual, porque a Babilônia histórica, ela já foi destruída. Ali onde havia os jardins suspensos da Babilônia, que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo, ela foi destruída. Não há muitos vestígios, inclusive, dessa Babilônia, que foi considerado um dos maiores impérios do mundo. Não há nem vestígios mais. Mas aqui, além da queda da cidade histórica, o livro de Revelações, o Apocalipse está dizendo da queda total, imperiosa da Babilônia espiritual. E aqui nós temos um grito de lamento. O segundo grito é um grito de lamento. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram com luxúria vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade, Babilônia poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Esse ai aqui, ele é bastante conhecido no Evangelho, quando Jesus olha para algumas cidades e fala assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum. Jesus Cristo fala ai daquelas cidades, porque elas serão destruídas.
Mas Jesus Cristo não está dizendo só um ai da cidade. Jesus Cristo está dizendo um ai do sistema que envolve aquela cidade. Não temos aqui a destruição física, geopolítica da Babilônia. Nós vemos aqui a destruição espiritual. Nós vemos aqui a destruição daquela autoridade que a Babilônia, chamada de Roma, tinha e tem sobre o mundo. Nós estamos aqui diante de uma queda espiritual. E essa queda, ela é fruto daqueles que haviam dado suporte para ela. Quando perceberem os inimigos do povo de Deus que Babilônia será destruída, eles vão ser os próprios agentes da destruição. Quer ver um exemplo disso? Muitas vezes, quando você vai ler o livro de Crônicas, livro de Reis, de repente você está lá lendo lá que vários inimigos cercaram o povo de Deus, e a derrota do povo de Deus parece ser certa. Aí entra Deus na história e diz assim: não precisa lutar não, a luta não é de vocês, a batalha não é de vocês, a batalha é minha. E muitas vezes Deus confunde os próprios inimigos e eles lutam entre si. E aqui dos 5 inimigos nominados no livro de Apocalipse, 4 deles vão lutar contra a própria Babilônia, vão lutar contra a própria meretriz. Deus está dizendo que a estratégia de confundir os inimigos para que eles lutem entre si, ela ainda persiste até hoje. Já partindo para a nossa conclusão, a ruína da Babilônia é completa e definitiva. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músico, tocador de flautas, de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum, de qualquer arte que seja, e nunca mais se ouvirá de você o ruído da pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de lamparina, e nunca mais ouvirá de você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com sua feitiçaria você seduziu todas as nações, e nela foi encontrado o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. A grande Babilônia, ela será lançada, espiritualmente falando, no grande mar, e ali não será ouvido mais música, nela não se achará mais alegria, nela não se achará mais músicos ou tocadores, nela não se achará mais arte, ninguém que faça alguma coisa com as próprias mãos. Nela não se achará mais o ruído da pedra do moinho, ou seja, sem o moinho rodar, sem o moinho trabalhar, não haverá então mais alimentos. O moinho aqui está relacionado a manufaturamento do trigo, por exemplo. Então não haverá mais trigo, não haverá mais pão. Essa Roma, essa Babilônia, ela está perdida, porque ela não tem mais a alegria da música, ela não tem mais a arte dos artistas, ela não tem mais alimentos. E agora ela perderá também o brilho, ela perderá a luz. E não haverá mais casamento, não haverá mais perspectiva de futuro, não haverá mais nada nessa Babilônia. É por isso que a palavra de Deus diz que a ruína da Babilônia é completa e definitiva. Capítulo 17 e 18 tratam da derrota de um dos inimigos de Deus,
um dos inimigos da igreja de Cristo. Trata da derrota do inimigo sistemático, do sistema todo, que é o anticristo. O que é um sistema anticristo, irmãos? João vai explicar isso nas suas cartas, quando ele diz: aquele que não professa que Jesus Cristo veio em carne, isso não fala por Cristo. Portanto, aquilo que não fala por Cristo é anticristo, é contrário a Cristo. Então, tudo aquilo que professa o que não está escrito no Evangelho é anticristo. Quer ver uma coisa? 1 Timóteo 2,5: só existe um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, o homem, que intercede pelos homens e leva a súplica, o clamor, a oração dos homens até Deus. Quantos e quantos já ouviram oração em que você pede outro nome para rogar por nós? Que você pede outros que roguem por você. Você não está pedindo só para Cristo, conforme está aqui. Isso é anticristo. Efésios 2,8: pela graça sois salvos, não pelas obras que fazem, para que não se gloriem, mas são salvos pela fé. Tem religião anticristo que professa que se eu for bom, eu vou nascer de novo e vou nascer melhor. E quando eu continuar ficando melhor ainda, quando eu for bom, eu vou nascer de novo e eu venho melhor ainda. Eu vou ser salvo pela minha bondade. Eu vou ser salvo não pela morte de Cristo na cruz. Isso é anticristo. Eu não vou ser salvo por Cristo. A obra de Cristo então não valeu a pena. Não adiantou Cristo morrer e morrer uma morte de cruz, se eu consigo pela minha própria obra ser salvo. Se eu consigo pela minha própria obra da bondade ser salvo. Não adiantou então a obra de Cristo em substituição aos seus pecados. A palavra de Deus vai dizer que Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. É por Ele que nós somos salvos. Nós não somos salvos pela tradição. Nós não somos salvos pela nossa bondade. Nós não somos salvos por outro nome. Capítulo 4, versículo 12 de Atos, Pedro está fazendo um grande discurso, uma grande oratória, onde ele fala pelo poder do Espírito Santo de Deus, e ele vai proclamar: não existe salvação em outro nome, só existe salvação no nome de Jesus. E o grande sistema religioso do mundo, a chamada grande meretriz do mundo, a grande Babilônia do mundo, diz que há salvação em outros nomes. Não há salvação em outro nome, só há salvação no nome de Jesus Cristo. E é por isso que nessa manhã, para concluir, eu gostaria de fazer um convite delicioso, para que você, para que eu, para que toda essa igreja, assim como Abraão, possa sair da grande confusão. Assim como Abraão, possamos sair da grande confusão, do grande momento de angústia, de ansiedade, de medo, dos momentos nossos de dúvidas em relação a Cristo, possamos caminhar, correr a corrida que nos foi proposta, e com fé chegar até a Jerusalém da paz, a Jerusalém da paz completa, a Jerusalém que não há mais guerras, não há mais lutas, porque Jesus Cristo nos deu a vitória.
porque Cristo é vencedor e com Ele nós somos mais vencedores. Saiam da Babilônia e vão para a paz, para Jerusalém. Saiam do Egito e vão para a terra prometida. Saiamos do mundo e vamos para a nova Jerusalém, reinar em glória com Cristo Jesus para sempre. Amém? Obrigado pela oportunidade.